anotar o tema do discurso, o tema é como a sabedoria de Deus nos ajuda. Repetindo, como a sabedoria de Deus nos ajuda. O orador é o nosso irmão Kerne, da congregação Vila Rica. Vamos dar toda a nossa atenção. Ao longo da história, os humanos foram capazes de inventar e construir coisas fantásticas. Por exemplo, os humanos foram capazes de construir prédios gigantescos, arranha-céus, muitas vezes desafiando a lei da física. Isso mostra que eles usaram ali certa sabedoria. Os humanos também foram capazes de inventar o avião, que embora quando nós vemos ele assim pesando tantas toneladas, quando nós aqui de baixo olhamos para o céu, parece que ele está voando tão leve quanto um pássaro, não é mesmo? Talvez nós podemos nos perguntar como pode. Então precisou ali de certa sabedoria, estudo, conhecimento. Os homens também foram capazes de construir túneis que interligam países por debaixo do oceano. Então, olhe como o homem, ele usa a sua sabedoria para coisas assim fantásticas. Também já progrediram muito na ciência, na medicina, na tecnologia. Então, mostra que o homem, assim, ele tem criado bastante coisa, muitas delas importantes para todos nós. Mas pense, embora o homem ele seja tão criativo e use a sua sabedoria, o homem ele não é capaz, assim, de resolver problemas simples, problemas muito menos complicados. Por exemplo, alguns conflitos, eles se deram início assim com a discussão de algumas poucas pessoas. Muitas vezes esse conflito levou até a uma guerra, mas o homem, o ser humano, não foi capaz de resolver essa situação. O homem não é capaz de resolver situações como o crime, a pobreza, essa grande diferença entre pessoas com muitos recursos e pessoas com muito poucos recursos. Então, o homem não foi capaz também de resolver essa situação. O homem não é capaz de deixar as pessoas mais amorosas, pacíficas, razoáveis. Então, olha que situações muito mais simples, ele não é capaz de resolver. Não é capaz de resolver aquilo que é essencial para a humanidade, que todos possam ter amor. Então, olha quanta coisa, sim, que ele poderia ter resolvido, mas a sua sabedoria não permite. Sabe por que a sabedoria humana fracassa nesses assuntos? Bem, é porque ela não vem de Jeová. Porque Jeová é a única fonte de verdadeira sabedoria. Somente Jeová pode resolver todos os problemas. Mas como encontrar a sabedoria de Jeová? E como ela pode nos ajudar? Bem, nós podemos encontrar aqui, na sua palavra, a Bíblia, onde Jeová assim nos dá instrução para resolver todas as situações e ainda nos dar uma bela esperança para o futuro. Podemos ver aqui, eu gostaria de convidar a todos que possam abrir seu exemplar da Bíblia, ou acompanhar aqui no livro de Provérbios. Provérbios no capítulo 9, versículo 10. Olha o que diz aqui, falando sobre a sabedoria de Jeová. Provérbios capítulo 9, aqui no versículo 10, diz assim. Diz assim: o temor de Jeová é o início da sabedoria, e conhecer o Santíssimo é entendimento. Então aqui falou sobre temer a Jeová. Isso nos mostra que se nós seguimos todas as orientações de Jeová, nós vamos ser bem-sucedidos. Fazer a vontade de Jeová, fazer Jeová feliz. Durante o discurso, nós vamos ver assim, como a sabedoria de Jeová pode nos ajudar assim em muitas áreas. Muitas áreas assim, pessoalmente falando, e muitas áreas assim que nós enfrentamos situações hoje em dia. Por exemplo, vamos iniciar assim, dizendo como a sabedoria de Jeová ajuda os jovens.
Então, como a sabedoria de Jeová pode dar instruções para os jovens terem uma vida feliz, uma vida segura. Jovem, não tenha dúvida de que Jeová quer o seu melhor. Jeová quer te ajudar. Por exemplo, Jeová, ele nos instrui assim a ler a Bíblia todos os dias. Então, não tenha certeza de que toda a instrução que você precisa, ou toda a instrução que nós precisamos, está contida ali na palavra de Deus, a Bíblia. Mas nós precisamos fazer o quê? Ler. Ler todos os dias. Fazer uso. Interessante que um certo professor de idioma, ele disse assim que, para nós gravarmos o idioma, e nunca mais ele sair da nossa mente, nós precisamos usá-lo 5, 6, 10 vezes. Não apenas ler uma vez e achar que já gravou. Isso é bem real. Então, quando nós fazemos isso, com certeza nós conseguimos gravar isso na mente. Então, o que nós podemos fazer? Toda vez que nós lemos e fazemos uso daquilo, meditando no que a Bíblia ensina, então nós vamos gravar e isso vai entrar, então, no nosso coração. Vai ajudar você, jovem. Então, quando o jovem ele faz uso daquilo que a Bíblia ensina, né, com certeza Jeová o ajuda a, então, a criar ou a ganhar aquele amor pela palavra de Deus, a sua sabedoria. Aqui em Isaías, por favor, convido os irmãos para abrirem sua Bíblia. Isaías, no capítulo 48, versículo 17. Olha que a sabedoria de Jeová, como ela pode nos ajudar. Isaías 48, versículo 17. Olha o que diz. Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel: eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deves andar. Bom, aqui nós vimos que Jeová ensina o que é melhor. Então, como que nós podemos entender que tudo aquilo que Jeová ensina é o melhor para você, jovem? Bem, notem, por exemplo, o que diz Salmo 119, 9. Ali diz para que nós sejamos vigilantes. Então, o jovem pode estar vigilante a tudo aquilo que acontece de novo na vida dele. Por ser jovem, muitas coisas novas estão acontecendo. Então, se manter vigilante vai ser uma segurança. Provérbios 13, 20, ali fala que somente se tornará sábio aquele que andar com sábio. Não é isso mesmo? Bem, quando você vê esse texto, consegue meditar, por exemplo, nas suas amizades? As amizades na escola? Consegue meditar sobre, por exemplo, o uso de celular, redes sociais? É fácil meditar assim, pensando, será que esses podem me ajudar a melhorar ou aumentar a minha sabedoria que vem de Jeová? Então, a Bíblia nos ajuda a meditar nesses pontos também. Bom, talvez, jovem, você já deve ter ouvido a frase assim de um adulto dizendo, olha, eu já tive sua idade, eu sei o que eu estou dizendo, é um conselho para você. E aí talvez o jovem diga assim, tá bom, eu já sei. Bom, é interessante pensar nisso, que nós podemos ilustrar vendo qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Bem, para ilustrar, nós podemos assim imaginar que ao caminhar num campo aberto assim, você vê assim o céu escurecendo e fortes estrondos. Então, facilmente você percebe que aquilo é uma chuva, um temporal. Então, ver esses pontos, esses sinais, isso é conhecimento. Então, você sabe, por aquilo que você já viu, que vai vir uma forte chuva. Bom, mas a seguir você se dá conta de que se continuar ali, poderá ser atingido por um raio. Perigoso. Então, isso daí é compreensão. Você compreende o perigo. Bem, então você decide procurar um abrigo. Isso é sabedoria. Bom, não é à toa que a Bíblia enfatiza a importância de se resguardar da sabedoria prática, porque ela pode salvar a sua vida. Assim como se esconder daquele grande temporal pode salvar a sua vida, quando você se resguarda então da sabedoria de Jeová, você pode ter uma proteção nesse mundo corrompido aí de tantos problemas. Então, os jovens que conhecem a Jeová têm uma vida significativa e uma esperança segura para o futuro. Falamos dos jovens como sendo um dos aspectos.
Vamos ver um outro campo, uma outra área. Bom, a sabedoria de Jeová também nos ajuda como casais, marido e esposa. A Bíblia mostra também que Deus ele dá muito valor ao casamento. Ele criou essa instituição do casamento. E ele deseja que tanto o marido como a esposa demonstrem amor e respeito. Essa sabedoria nós encontramos em Efésios 5, 28 e 33. Conselhos tanto para o marido quanto para a esposa. Mas assim, até mesmo os casamentos mais felizes, eles não são uniões perfeitas, né? E um casal que se ama, talvez nem veja as coisas da mesma forma. Por exemplo, Abraão e Sara nem sempre concordavam um com o outro, mas eles não deixaram que as divergências abrissem assim uma brecha entre eles. Não deixava ali criar uma ferida, por assim dizer. Por que não? Porque eles tratavam um ao outro com dignidade, tratavam um ao outro com respeito. Por exemplo, Abraão dizia assim para Sara muitas vezes, por favor, e Sara, por muitas vezes, tratava Abraão como o seu senhor. Isso mostrando, então, o grande respeito, né, e amor que um tinha com o outro. Por isso que é importante, então, assim, sempre colocar o interesse do outro à frente. Lá em Mateus, no capítulo 19, mais uma sabedoria, capítulo 19, versículo 4 ao 6, ali diz que o homem se apegará à sua esposa e os dois serão uma só carne. Ou seja, algo inseparável. Não pode se separar, é uma só carne agora. E é claro que os que se casam continuam assim respeitando seus familiares, seus pais, mas é importante lembrar que a vontade de Deus é que a sua responsabilidade principal agora seja com o seu cônjuge. Então essa é a sua principal responsabilidade. Podemos nos perguntar então, dou ao meu cônjuge o tempo, a atenção e o afeto que ele tem direito de receber? Será que eu dou essa atenção? Por isso a sabedoria de Deus mostra que os casais, eles podem resolver os problemas. É possível. Notem o que diz aqui, Efésios 4. Efésios, o capítulo 4. Nós vamos ver aqui os versículos 29 e depois ali o 31 e 32. Então, Efésios 4, 29, olha o que diz. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra pervertida, mas somente o que for bom para edificação conforme a necessidade, para transmitir aos ouvintes o que é benéfico. Notem o 31 em diante. Abandonem todo tipo de ressentimento, ira, raiva, gritaria e palavras ofensivas, junto com toda a maldade. Mas sejam bondosos uns com os outros, perdoando liberalmente uns aos outros, assim como Deus os perdoou liberalmente por Cristo. Então, o que nós aprendemos quando lemos esses versículos? Aqui falou para não usar palavras duras, não sermos duros um com o outro, mas falou o quê? Para usarmos palavras bondosas, sermos bondosos, perdoadores. Não é isso que nós vimos aqui? Bom, então, uma das chaves para um casamento feliz, segundo a sabedoria de Jeová, é a boa comunicação. Mesmo tendo problemas, é possível resolver se tiver uma boa comunicação. Até tem uma ilustração interessante de uma porta que ficou muito tempo fechada e uma porta que se faz uso todos os dias. Então, uma porta há muito tempo fechada, ela já está com as dobradiças ali enferrujadas, não foi lubrificado. Só que na hora que você tenta abrir essa porta, depois de muito tempo, ela está um pouco dura, não é isso mesmo? Às vezes ela faz até um barulho, um chiado. Bom, e como que é a porta que você usa todos os dias? Está levinho, não está? Você abre ela com leveza, e se ela começar a fazer um chiado, você vai lá e lubrifica, e a porta fica boa. Ela fica tão leve, que às vezes você fecha ela com o dedo, e a outra, às vezes, você tem que usar o ombro para fechar. Bom, o que isso nos ajuda a entender? Que o mesmo acontece com a porta da comunicação. Então, se vocês fizerem uso ou da comunicação um hábito, e lubrificarem, sim, por assim dizer, as dobradiças, né, dessa comunicação, com certeza poderão expressar facilmente seus pensamentos, mesmo quando houver desacordos. Mesmo quando um talvez não estiver concordando com o outro ali num assunto ou numa decisão que se tenha que tomar.
É importante saber que como dizemos algo, é tão importante quanto aquilo que dizemos. Por exemplo, um ancião, ele disse certa vez que às vezes dizer "me desculpe" é mais importante do que dizer "eu te amo". E isso é muito verdade. E até mesmo pelo tom da sua voz. Então, mesmo em situações difíceis, esforce-se para manter então a comunicação. Não deixe que fique aquela comunicação de que um está falando e o outro só está ouvindo. Aquele que está falando espera que você se expresse também. E aí, então, faz com que tenha uma boa comunicação. Então, nós vimos aí um segundo ponto, onde a sabedoria de Deus ela nos ajuda. Bom, vamos ver um terceiro. A sabedoria de Deus nos ajuda também em tempos difíceis. Nós não estamos vivendo nos melhores dias da história humana, não é mesmo? Estamos vivendo tempos muito difíceis. Esses últimos dias têm sido assim desafiadores. A sabedoria de Deus, ela pode nos ajudar a fortalecer, a não entrar assim em desespero quando surgem problemas. Lá no Salmo 23:4, Davi ele disse que ainda que andasse ali por um vale de densas trevas, ele não temeria, porque ele tinha certeza de que Jeová estava com ele. Ele tinha certeza que Jeová o daria segurança. Nós também podemos ter o mesmo pensamento. Quando que os problemas surgem? Que tipo de problemas podem surgir? Por exemplo, dificuldades econômicas. Vamos falar sobre esse problema. Sabemos que está sendo desafiador, assim, ganhar o sustento nesses últimos dias. Está sendo desafiador sustentar a família. Mas veja o que diz aqui a Bíblia, ou a sabedoria de Jeová, em 1 Coríntios, no capítulo 10. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, no capítulo 10, o versículo é o 13. Mesmo em situações difíceis, mas nós usando a sabedoria de Jeová, olha o que diz. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação, a não ser as que são comuns aos homens. Mas Deus é fiel, e Ele não deixará que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando vier a tentação, Ele também providenciará a saída para que possam suportar. Jeová não disse aqui que nós não teríamos problemas. Nós temos problemas, mas Jeová vai nos ajudar providenciando uma saída. Pode ser resolvido naquele momento, pode ser resolvido muito tempo à frente, mas Jeová vai nos ajudar. Davi passou por diversas situações difíceis ali, onde ele ficou totalmente dependente da ajuda de Jeová. E ele confiou nisso. Então, por exemplo, se você estiver pensando em aceitar um emprego que vai separar você da sua família, talvez por semanas, talvez por meses, talvez até por anos. Bom, o que você pode fazer? Peça a sabedoria de Jeová e siga as orientações de Jeová para com esses princípios da família. Jeová ele garantiu que nos ajudará a conseguir as coisas que realmente precisamos, desde que nós colocamos assim o reino em primeiro lugar, desde que nós colocamos assim o seu desejo em primeiro lugar. E a principal responsabilidade, por exemplo, de um pai de família é cuidar das necessidades do pai espirituais da família. E não tenha dúvida que Jeová ajuda. Nenhum servo de Jeová fica desamparado. Mas quais outros problemas podem surgir? Talvez problemas de saúde? Problema de saúde é algo assim que praticamente todas as pessoas sofrem com isso. Ou tem algum familiar próximo que sofre com isso. E é natural que nós queremos ter saúde para aproveitar a vida e servir plenamente a Jeová. Todos nós queremos dar o nosso máximo, fazer o melhor. Mas, quando se fala de tratamentos de saúde, quando é necessário usar, é importante, então, tomar cuidado. Por quê? Porque existe uma infinidade deles. Existe uma oferta muito grande para diversos tipos de tratamento, para um único problema. E aí, muitas vezes, nós ficamos perdidos. Qual deles escolher? Qual deles seguir? Qual é o melhor? Qual é o correto? Bom, peça que Jeová te ajude, então, a perseverar e seguir os princípios bíblicos quando você usa a sabedoria dele. Ali em Provérbios, no capítulo 14, versículo 15, diz que quem é prudente, pensa antes de cada passo.
não toma uma decisão assim rápida, ele pensa, ele confia em Jeová, ele ora a Jeová, ele pede ajuda. Então é necessário assim ter razoabilidade. É claro que dar atenção equilibrada à saúde mostra que nós temos apreço pelo precioso dom da vida. E nós temos que cuidar mesmo, porque quando surgem problemas, nós precisamos dar atenção. Precisamos cuidar desse precioso presente que Jeová nos deu, que é a nossa vida. No entanto, é importante pensar que a saúde perfeita só será possível no reino de Deus. Saúde perfeita, sem problema nenhum, só lá, quando Deus estiver assim, governando a terra, lá no futuro paraíso. Então, nós precisamos assim nos precaver da preocupação excessiva com a saúde, pois isso pode nos levar a deixar desanimados. Tem que tomar cuidado. E muitas vezes, irmãos e amigos, isso está em nossas mãos. Muitas vezes nós podemos evitar algumas coisas. Talvez já tenha acontecido assim de você ir ao médico, fazer um exame, depois marcar o retorno, mas antes do retorno você foi lá e abriu o exame. E aí você leu o exame, não entendia muita coisa do exame, mas você foi pesquisar ali no site de busca ali na internet. E talvez você já tenha ficado até muito preocupado com isso. Olha, o que é isso? Você já imaginou a ansiedade que você causou em você mesmo até chegar o dia da consulta? Então, nós podemos evitar esse tipo de coisa. E uma outra coisa também que nós podemos fazer é não se isolar. Infelizmente, muitas vezes nós recebemos assim um diagnóstico assim bem duro, como que um golpe para conosco, né? Às vezes uma doença grave, conosco ou com algum familiar. Então, nós precisamos assim saber que a sabedoria de Jeová nos ajuda a entender que não se isolar é o melhor para nós. Provérbios 18:1 diz ali que quem se isola rejeita toda a sabedoria prática. E ali Hebreus 10, 24 e 25 nos dá uma instrução muito boa para nós não deixarmos de nos reunir. Porque se nós pararmos para pensar, quem não tem problema? Todos temos problemas. Claro que uns menores e uns bem complicados. Mas nós estamos aqui para nos encorajar, ajudar um ao outro, ser compreensivos, demonstrar empatia, ajudando um ao outro. Então, esse conselho de não se isolar, né, nos ajuda muito, então, a se manter firmes assim e não ficar desanimado, porque os irmãos estão aqui para nos ajudar. E o outro ponto também é quando enfrentamos, então, estresse e solidão. Esses últimos dias não está sendo fácil. Por exemplo, mesmo servindo a Jeová, talvez você se sinta sozinho por ser solteiro. Talvez você se sinta sozinho, solidão por causa do divórcio, ou até mesmo pela perda de um ente querido. E isso faz que muitas vezes a gente fique estressado, não quer falar com ninguém. Mas note que a sabedoria de Deus, como a sabedoria de Deus também nos ajuda nesse aspecto. Abra em 2 Coríntios, agora, por favor, a sua Bíblia. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, e nós vamos ver aí o versículo 18. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, diz assim: ao passo que fixamos os olhos, não nas coisas vistas, mas nas coisas não vistas. Porque as coisas vistas são temporárias, mas as coisas não vistas são eternas. Muitas coisas que já foram vistas em nossa vida, e nesse sistema, talvez nós não vamos poder ver mais. Mas Jeová, com toda a sua sabedoria, Ele disse que irá satisfazer o desejo de toda a humanidade. Jeová vai cuidar de todos os humanos. E podemos confiar que solidão, estresse, tristeza, isso já está como que na lista de Jeová. Vai ser eliminado. Nunca mais vamos nem ouvir falar disso. Nunca se esqueça de que você, da esperança que você tem, e nunca se esqueça de que Jeová está com você. E isso já está marcado para acabar todos esses problemas. E a sabedoria de Deus vai ajudar você a não entrar em desespero e acabar assim tomando decisões ruins. Com certeza a sabedoria de Jeová nos ajuda. Então, quando eu estiver desanimado, suplique para que o Jeová possa te ajudar. Provérbios 18, 24 diz que podemos ter amigos que se apegam mais que um próprio irmão. E onde nós encontramos esses amigos?
Não é aqui? Na organização de Jeová, nas reuniões? Então não tenha dúvidas de que a congregação, com certeza, é uma provisão amorosa da sabedoria de Jeová para todos nós. Quanta coisa nós vimos aqui que nós podemos usar a sabedoria em alguns aspectos. Nós podemos usar a sabedoria de Jeová quando somos jovens, quando casados, quando enfrentamos problemas. E em muitos outros aspectos, Jeová com certeza nos ajuda. A sabedoria de Jeová, ela é sempre justa e nos ajuda em qualquer situação. Mas nós precisamos de algo. Vamos ver? Olha o que Tiago, no capítulo 1, Tiago, no capítulo 1, e o versículo 5 diz: portanto, se falta sabedoria a algum de vocês, que ele persista em pedi-la a Deus, pois ele dá a todos generosamente, sem censurar, e ela lhe será dada. Olha que interessante, Jeová fala para que nós pedirmos. Então nós podemos suplicar a Jeová, pedir em oração, que Ele sempre nos ajude com a sua sabedoria. E nós podemos fazer uso quando nós lemos, então, a palavra de Deus, Jeová. Bem, isso nos faz, assim, lembrar de uma situação, algo interessante que acontece na Europa, no norte da Europa, ali no final do inverno, mas quando a neve ainda está cobrindo todo o campo, não tem ainda vegetação, acontece um fenômeno muito interessante. Nasce essa flor de nome buca-neve. A buca-neve é uma flor que nasce ali no norte da Itália. E qual que é o aspecto interessante dessa flor? Que, traduzido do italiano para o português, é fura-neve. Então, qual que é o aspecto interessante? Que, enquanto não tem nenhuma vegetação, essa florzinha, ela se esforça, ela luta, ela briga com a neve ali, ela persevera, muitas vezes até queima, né, porque o gelo até queima um pouquinho, muitas vezes pode ser que ela congele, mas ela persevera. E quando ela nasce, ela fica muito lindo. É até interessante que você vê um campo branco florido. Então, olha que beleza da criação de Jeová. Bom, o que nós estamos querendo assim ilustrar com isso? Que nesse mundo em que nós estamos vivendo, muitas vezes nós vamos nos esforçar, às vezes vamos nos machucar, mas Jeová está vendo que você está perseverando. Nós vamos lutar, mas Jeová está vendo que nós estamos perseverando. E sabe onde está a beleza? Jeová vê o que você tem no coração. É como se aquela flor ali estivesse se mostrando tão linda ali, como a flor aqui que nós vimos, a buca-neve. Por isso, irmãos, continue orando. Continue pedindo a sabedoria de Jeová. Viva de acordo com o que Jeová nos ensinou. E tenha certeza absoluta de que Jeová, Ele quer ser nosso amigo agora. Quer nos ajudar agora e por toda a eternidade. Muito obrigado, irmão Adão, de ter deslocado de sua congregação até a nós. Tenha um bom retorno. Com certeza, seu discurso foi muito encorajador. E, por muito tempo, teremos essa mensagem tão valiosa e preciosa gravada em nossas mentes e em nossos corações. Agora vamos dar continuidade à nossa reunião com o estudo da revista Sentinela com o nosso irmão Braz de Paula. Queremos estender boas-vindas a todos os presentes. É um grande prazer estarmos juntos para mais um estudo da revista Sentinela. E como de costume, iremos iniciar esse estudo entoando um cântico de louvor a Jeová. Assim convidamos os presentes, aqueles que puderem a ficarem em pé, para juntos entoarmos o cântico número 129. Eu vou perseverar. Vamos cantar todos juntos.
Hoje, o nosso estudo é o número 11 da Sentinela de Março de 2024. O tema é: você pode perseverar apesar de decepções. O texto temático é Apocalipse capítulo 2, versículo 3. Você suportou muitas coisas por causa do meu nome. Qual o objetivo do nosso estudo de hoje? O estudo de hoje vai nos ajudar a ver como podemos perseverar servindo a Jeová. E isso mesmo quando passamos por alguma decepção. Então nós vamos considerar algumas decepções que podemos ter ao longo da nossa vida, e nós vamos ver algumas situações, o desafio que nós enfrentamos. Nós vamos ver um exemplo bíblico para esse desafio, alguém que passou por algo similar, e a lição que nós podemos aprender desse exemplo. Que lição nós podemos tirar para nós hoje? Temos certeza que esse estudo vai ser bem encorajador a todos nós. Todos estão convidados a participar com seus comentários, fiquem à vontade para levantar suas mãos, tanto os irmãos aqui como aqueles que estão conectados conosco também via Zoom, né? Tá bom? Então vamos iniciar o nosso estudo ouvindo a leitura do parágrafo 1 pelo nosso irmão Júlio. Vamos ouvir a leitura do parágrafo 1. É muito bom fazer parte da organização de Jeová nesses últimos dias tão complicados. Enquanto a condição do mundo vai de mal a pior, Jeová nos dá uma família espiritual unida de irmãos e irmãs. Jeová também nos ajuda para que a própria família seja forte e feliz. E Ele nos dá a sabedoria que precisamos para lidar com as ansiedades e nos sentir felizes. A pergunta do parágrafo 1, por que é muito bom fazer parte da organização de Jeová? Irmã Kelly? Porque enquanto hoje a condição do mundo ela vai de mal a pior, o povo de Jeová é orientado a lidar com situações difíceis. Jeová ele nos dá uma família espiritual unida que sempre está nos ajudando e encorajando. Também nos fornece, através da Bíblia, orientações para que a nossa própria família seja feliz e forte, e nos dá a sabedoria que precisamos para lidar com as ansiedades da vida, para que possamos ser felizes apesar de situações difíceis. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Vamos ouvir a leitura do parágrafo 2? Precisamos nos esforçar para continuar servindo fielmente a Jeová. Por quê? Porque às vezes podemos nos sentir ofendidos por coisas que outros dizem ou fazem. Também pode ser difícil termos que lidar com as nossas próprias imperfeições, principalmente se cometemos o mesmo erro várias vezes. Nesse estudo, vamos considerar 3 situações em que precisamos perseverar. 1. Quando um irmão nos ofende. 2. Quando o marido ou a esposa nos decepciona. E 3. Quando ficamos decepcionados com nossos próprios erros. Em cada situação, vamos ver o que podemos aprender com um personagem da Bíblia que continuou leal a Jeová. O que precisamos fazer e por quê? Irmã Vanessa? Nós precisamos nos esforçar para não nos ofender com atitudes e comentários de outros e até mesmo para lidar com as nossas próprias imperfeições. Isso, muito bem. Obrigado, irmã Vanessa. Ainda, irmãzinha Júlia? Precisamos nos esforçar para continuar servindo fielmente a Jeová. Obrigado, Júlia, isso mesmo. Obrigado pelo seu comentário. E o que nós vamos considerar, então, nesse estudo de hoje? Quem gostaria de comentar para nós? Irmã Luciene? Nós vamos ver 3 situações que a gente precisa perseverar. Primeiro, quando o irmão nos ofende. Segundo, quando o marido ou a esposa nos decepciona. E terceiro, quando ficamos decepcionados com nossos próprios erros. Isso mesmo. Então, a partir de agora, nós vamos considerar essas situações, esses desafios, o exemplo bíblico e a lição que nós podemos tirar para nós hoje.
Persevere quando um irmão ofender você. Parágrafo 3. Desafio. Alguns irmãos podem ter uma personalidade que nos deixe irritados. Outros talvez nos trataram mal ou fizeram algo que nos deixou desapontados. Até os anciãos da congregação às vezes cometem erros. Essas situações fazem com que alguns duvidem da organização de Jeová. Em vez de continuarem servindo a Jeová ombro a ombro com os irmãos, eles talvez parem de falar com aqueles que os ofenderam e até deixem de ir às reuniões. Será que fazer isso é sábio? Vamos ver o que podemos aprender de um personagem bíblico que passou por uma situação parecida. Que desafio todos nós temos que enfrentar? Irmã Lerce? Por causa da diferença de personalidade, muitas vezes nós ficamos irritados com os nossos irmãos. Às vezes nos trataram mal, fizeram algo que nos deixaram desapontados, e assim vai. Muitas vezes a tendência nossa é parar de falar com aqueles que nos ofenderam e muitas vezes queremos descontar em Jeová e deixamos até mesmo de ir às reuniões. Mas nesse estudo, nós vamos entender que essa não é uma atitude sábia. E nós vamos aprender muito com personagens bíblicos que passaram por essa mesma situação. Obrigado, irmã Lerce. Irmão Luiz Eduardo? Quando alguma desavença não é resolvida, existe o risco de acabarmos dividindo a congregação. Além de que, com o tempo, nosso rancor e mágoa podem crescer ao ponto de superar nosso amor por Jeová, podendo nos fazer parar de assistir às reuniões. Obrigado, irmão Luiz Eduardo, isso mesmo. Infelizmente, todos nós somos imperfeitos, né? E devido à nossa imperfeição, às vezes nós podemos magoar nossos irmãos, né? Ou sermos magoados por ele. Então, esse é um desafio que nós enfrentamos. Vamos ver um exemplo da Bíblia agora? Vamos ao parágrafo 4. Exemplo da Bíblia. O apóstolo Paulo sabia que seus irmãos eram imperfeitos. Por exemplo, alguns em Jerusalém não acreditaram que ele fosse um discípulo. Um tempo depois, outros falaram mal de Paulo para prejudicar sua reputação. Certa vez, Paulo viu um ancião tomar uma decisão ruim que poderia ter feito outros tropeçar. E um dos amigos mais allegados de Paulo, Marcos, o deixou muito desapontado. Depois de passar por tudo isso, Paulo poderia ter se afastado dessas pessoas. Mas ele não fez isso. Ele continuou vendo o lado bom dos irmãos e continuou ativo no serviço a Jeová. O que ajudou Paulo a perseverar? Que desafios o apóstolo Paulo enfrentou? Irmã Thaís? Uma situação foi quando ele chegou a Jerusalém e tentou se juntar aos discípulos, mas por medo que eles tinham dele, eles duvidavam que ele fosse um discípulo. Essa foi uma das situações. Obrigado, irmã Thaís. Irmã Suzana? Além disso, falaram mal dele para prejudicar a sua reputação. Paulo também foi testemunha ocular de uma decisão ruim tomada por um ancião. E Marcos, o seu amigo, o deixou muito desapontado. Então, diante dessa situação, Paulo ele se concentrou no lado bom dos irmãos e continuou servindo Jeová com zelo. Isso, obrigado. Ainda, irmão Geraldo? Essa questão, né, relacionada com o ancião, na realidade foi Paulo e Pedro, né, dois anciãos bem maduros, né. Então aqui diz que houve um certo, digamos, um certo preconceito, vamos dizer assim, da parte de Pedro, que ficava com os judeus, depois ficava com os gentios. Mas o ponto em questão é que o apóstolo Paulo percebeu isso daí.
E veja, ele precisava ser corrigido, né? Mas ele não ficou tagarelando a respeito de Pedro, né? Chamando os outros, olha, você viu Pedro isso, Pedro aquilo. Não. Então há motivos muito bons, né, para guardarmos com esse tipo de conversa. Evidentemente que Paulo conversou com Pedro, mas face a face. Talvez chamou ele e realmente conversou. O assunto não ficou de lado, né? Mas seria errado se ele ficasse falando pelas costas, né, com ele. Obrigado, irmão Geraldo. Então nós vimos que teve diversas situações de desapontamento, né? Paulo passou por diversas situações que ele ficou desapontado, né? Vamos ao parágrafo 5. Paulo amava seus irmãos, e o amor que Paulo sentia por eles o ajudava a se concentrar nas qualidades deles, não nas imperfeições. O amor também ajudou Paulo a praticar o que ele mesmo escreveu em Colossenses 3, 13 e 14. Veja como Paulo fez isso quando perdoou o seu amigo Marcos. Apesar de Marcos ter abandonado Paulo durante sua primeira viagem missionária, ele não guardou mágoa. Algum tempo depois, quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses para os encorajar, ele elogiou Marcos por ter sido uma fonte de grande consolo. E quando estava preso em Roma, Paulo fez questão que Marcos fosse ajudá-lo. Fica óbvio que Paulo não desistiu de seus irmãos. O que podemos aprender com ele? Antes da pergunta 5, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14. 3, 13 e 14. Vamos pedir para o Gustavo ler para nós? Continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para a queixa contra outro. Assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Mas, além de todas essas coisas, revistam-se de amor, pois é o perfeito vínculo de união. Obrigado, Gustavo, pela leitura. O que ajudou Paulo a não desistir de seus irmãos? Nós temos aqui também uma imagem que pode ajudar no comentário dos irmãos. Vamos ouvir a primeira irmã Ana Cristina. Então, o que ajudou Paulo foi o amor, né, que ele sentia para os seus irmãos, e ele preferiu se concentrar nas qualidades deles, né, e não nas imperfeições. E também o amor ajudou ele a praticar o que ele mesmo escreveu ali em Colossenses 3,13, né, a suportar uns aos outros. Obrigado, irmão. Irmão Benfica. É muito importante essa expressão continue a suportar uns aos outros, porque indica que se deve ter paciência, deve ter tolerância com algumas características das pessoas que talvez achemos irritantes. E essa longanimidade nos ajudará a evitar guardar rancor por coisinhas sem importância. Perdoar transmite a ideia de cessar de ter ressentimento. Foi o que aconteceu com Paulo e Marcos, e um exemplo para nós. Obrigado, irmão Benfica. No Adriano. O que eu achei interessante de destacar nas palavras do apóstolo Paulo aqui em Colossenses é que ele fala sobre duas ações. Ele fala sobre suportar e perdoar. Então é uma ação dupla. Porque talvez Paulo pudesse pensar assim: tá, tudo bem, eu suporto Marcos, mas ele lá e eu aqui. Mas ele não fez isso. Ele não apenas suportou, e era uma situação, a Bíblia não entra em pormenores, mas foi algo sério, porque o desentendimento se espalhou até Barnabé. Mas ele depois aplicou o que ele falou aqui. Ele suportou aquele problema e perdoou liberalmente Marcos, a ponto de acolhê-lo de novo ao seu lado, deixar registrado com palavras elogiosas na carta que ele escreveu à congregação primitiva, e também falou que precisava dele junto de si,
Então, como a gente pode ver na gravura, não é? Houve aquele momento ruim, mas aqui à direita nós vemos como ele maduramente reagiu a tudo isso. Obrigado, irmão Adriano, pelo seu comentário também. Isso mostra que Paulo não desistiu, né? Ainda mais Giovana? Na esquerda da imagem, nós vemos quando Marcos deixou Paulo, mas vemos que depois Paulo realmente resolveu a situação. E poderia ser perigoso se Paulo não tivesse resolvido, porque essa questão entre Marcos e Paulo até gerou uma discussão entre Paulo e Barnabé. O relato diz que eles tiveram uma forte discussão por causa de Marcos. Então, se Paulo não tivesse resolvido, isso poderia ter causado divisão na congregação, como já comentado, e ainda a congregação viria uma briga entre dois anciãos, seria ainda pior. Então, Paulo ele foi muito sábio e muito amoroso em resolver esse conflito, porque na posição que ele estava, ele deveria ainda mais mostrar esse exemplo. Obrigado, irmã Giovana. Um belo exemplo a todos nós, né? Mas que lição nós tiramos disso? Vamos ver? Parágrafos 6 e 7. Lição. Jeová quer que continuemos a mostrar amor pelos irmãos. Quando o irmão não nos trata como deveria, não queremos pensar que ele fez isso de propósito. Precisamos lembrar que ele está se esforçando para fazer as coisas da maneira de Jeová. Jeová ama seus servos fiéis, apesar dos erros que cometem. Ele continua sendo nosso amigo e não guarda mágoa de nós. Nós somos muito gratos por Jeová nos perdoar. E por isso temos que imitá-lo e perdoar outros também. Estamos muito perto do fim. Por isso precisamos nos manter achegados aos nossos irmãos. Nós sabemos que a perseguição vai piorar. E pode até ser que sejamos presos por causa da nossa fé. Se isso acontecer, vamos precisar dos nossos irmãos mais do que nunca. Veja o que aconteceu com José, o ancião na Espanha. Ele e outros irmãos foram presos por causa da neutralidade. José diz: na prisão, a gente não tinha nenhuma privacidade e era fácil ficar irritado com o que o irmão fazia. Tínhamos que suportar nossas imperfeições e ser perdoadores. Isso nos ajudou a ficar unidos e a proteger uns aos outros. A gente estava no meio de outros presos que não serviam a Jeová. Certa vez, eu me machuquei e tiveram que engessar meu braço. Por isso, eu não conseguia fazer algumas coisas sozinho. O irmão me ajudou a lavar minha roupa e ainda fez outras coisas por mim. Eu senti o verdadeiro amor naquele momento tão difícil. Sem dúvida, temos todos os motivos para resolver qualquer problema que tenhamos com nossos irmãos o quanto antes. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João capítulo 4, versículo 7. 1 João 4, 7. Vamos pedir para a irmã Selma ler para nós? Amados, continuamos a amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Obrigado, irmã, pela leitura. O que vai nos ajudar a continuar mostrando amor pelos irmãos, apesar de suas imperfeições? Irmã Ana Laura? Lembrar que os irmãos eles estão se esforçando para fazer as coisas da maneira de Jeová vai nos ajudar a continuar a mostrar amor por eles. Porque apesar dos erros que eles cometem ou não nos trate como deveria, nós não podemos pensar que fez isso de propósito, né? Jeová ele quer que continuemos a mostrar amor pelos nossos irmãos e Jeová continua sendo nosso amigo e não guarda mágoa de nós. Então, da mesma forma, devemos imitar a Jeová e perdoar os outros também. Obrigado, irmã Ana Laura. Irmão Jonas? E interessante também nisso aí, né, que lá no anterior, em Colossenses, diz a palavra suportar, né? Aqui em João está a palavra amar. Então essas duas palavras estão ligadas ao quê? O amor de Deus. Então o texto de João está dizendo, porque o amor vem de Deus
E quem nasce de Deus conhece a Ele. Então, essas duas palavras estão ligadas, tanto suportar como amar. Obrigado, irmão. Irmã Natália? E quanto mais próximo do fim a gente está, mais a gente tem que se revestir desse amor que falou em Colossenses. Provérbios 17:17 fala para nós que nós temos que nos tornar um verdadeiro amigo que ama em todos os tempos e se torna um irmão em tempos de aflição. Então, quanto mais perto o fim chegar, mais vamos precisar nos revestir desse amor para conseguir suportar os nossos irmãos. Aqui eu achei interessante no parágrafo 7 o exemplo que vem trazendo de José, um ancião na Espanha, que diz que na prisão eles não tinham nenhuma privacidade, por isso era fácil ficar irritado um com o outro. E tinham que suportar mais ainda as imperfeições e ser mais perdoadores. E isso ajudou eles a ficar unidos. No meio de tanta gente má, tanta gente cruel na prisão, eles podiam ver mais ainda o amor entre os verdadeiros irmãos. E se eles não tivessem se fortalecido e se revestido desse amor antes disso tudo ter acontecido, provavelmente seria muito mais difícil nessa hora em que eles realmente precisavam ficar unidos. Obrigado. Obrigado, irmã Natália. Irmã Rose? E o texto lido deixou bem claro que a pessoa que desenvolve, demonstra amor é porque ela conhece a Jeová. Então, nós sempre vamos nos esforçar para imitarmos a Jeová. E Jeová nos perdoa tantas vezes. Então, nós devemos sempre levar em conta que os nossos irmãos também são imperfeitos. E eles vão falhar. Então, nós devemos olhar as coisas conforme Jeová olha. Jeová pede para a gente perdoar porque Ele nos perdoa. Isso. Falando nesse ponto que a irmã citou, Efésios capítulo 4, versículos 32 ao capítulo 5, versículo 1, ali fala para nós imitarmos a Jeová, né? Para isso nós precisamos mostrar o que, conforme esse texto mostra? Irmã Vanessa? Fala como filhos amados, né? E antes fala de algumas qualidades que são bem diferentes do que a gente vê no mundo, né? Então, se a gente não procurar praticar boas qualidades com os nossos irmãos, que nós estamos aprendendo sobre Jeová, vai ser difícil a gente demonstrar isso, né? E vai ser difícil as pessoas do mundo perceberem a diferença de nós cristãos, né? E assim nós não seremos reconhecidos como filhos de Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Irmão Israel? Muito interessante nós analisarmos esse parágrafo, né? E o Provérbios 12:18, ele fala que as palavras impensadas são como os golpes de uma espada, mas a língua do sábio é uma cura. E é verdade que muitas vezes nós vamos passar por situações assim. Nós vamos ouvir coisas que não gostamos, talvez de irmãos que não esperamos ouvir, mas todos nós somos imperfeitos, nós vamos errar, os anciãos também vão errar, os irmãos que estão à nossa volta vão errar, né? Mas Jeová, Ele ama todos, apesar dos erros que eles cometem, né? Jeová, Ele continua a não guardar mágoa de nós, apesar de tudo que nós erramos, né? Então, para sermos imitadores de Deus, nós devemos fazer da mesma maneira, né? Nós, no parágrafo anterior, falou de nós servirmos ombro a ombro. E isso significa que nós temos que servir a Jeová em união. Então, nós só vamos conseguir fazer isso se formos compassivos e formos perdoadores. Isso, obrigado, irmão. Obrigado pelo seu comentário também. Agora nós vamos ao segundo desafio. Persevere quando seu marido ou esposa desapontar você. Parágrafo 8. Desafio. Todo casamento passa por dificuldades. A Bíblia diz claramente que os que se casam têm dificuldades na vida. Por quê? Porque o casamento junta duas pessoas imperfeitas, cada um com características, gostos, opiniões, cultura e criação diferente. É por isso que, com o tempo, tanto o marido como a esposa vão descobrir coisas no outro que não tinham percebido antes do casamento. E algumas dessas coisas podem causar problemas.
Alguns casais, em vez de resolverem juntos seus problemas, preferem culpar um ao outro pelas dificuldades. Mas a verdade é que os dois cometem erros. Alguns chegam a pensar que a solução é a separação ou o divórcio. Mas será que é mesmo? Não. Vamos ver um personagem da Bíblia que perseverou, apesar de viver num casamento muito difícil. Que desafio os casais enfrentam? Irmão Oswaldo? Desafios, né? São duas pessoas imperfeitas, né? Então cada uma com características e gosto, opiniões, cultura e criação diferente, né? Então, com o tempo, tanto o marido como a esposa vão descobrir coisas no outro que não tinham percebido antes do casamento. E algumas dessas coisas podem causar problemas no casamento, né? Então, alguns preferem culpar um ao outro, outros pela dificuldade, mas a verdade é que os dois cometem erro. E a solução é a separação, né? Muitos chegam nessa conclusão. Então, as pessoas hoje são diferentes uma da outra, característica, né? Então, há muitos problemas no casamento hoje. Exato. Obrigado, irmão. Ainda, irmão Renan? E com tudo isso que o Oswaldo falou, né, infelizmente alguns casais, em vez de tentarem resolver os seus problemas, eles querem culpar o outro e acham que a solução é o divórcio. Mas como a gente vai ver no estudo, essa não é a melhor solução. Obrigado, irmão Renan. Aqui nós temos uma nota que leva ao livro Seja Feliz para Sempre. Quem gostaria de comentar para nós? Irmã Luciene? Então, a nota, ela mostra situações que o cristão talvez possa se separar, né? Que são como o marido ele não quer de jeito nenhum sustentar a família, quando um ou outro sofre sérias agressões físicas, ou quando o marido ou a esposa eles tornam-se impossível um ou outro servir a Jeová. Isso, obrigado. Irmão Adriano? E a matéria faz-nos pensar que, tirando essas situações extremas, a Bíblia ensina que não é bom que um casal se separe. O que acontece muito no mundo é que as pessoas talvez depois descubram que nós não combinamos, não falamos a mesma língua, ou eu quero ser feliz, mas se eu ficar junto dele ou junto dela, eu não vou encontrar essa felicidade. Esse conceito não tem amparo bíblico. E não é porque a pessoa se separa que ela vai ter direito a se casar novamente. A Bíblia é muito franca nesse sentido. Isso mesmo. Obrigado, irmão Adriano. Vamos ao desafio, então, parágrafo 9. Exemplo da Bíblia. Abigail era casada com Nabal, e a Bíblia diz que ele era rude e mau. Devia ser muito difícil para Abigail viver com um marido assim. Abigail poderia ter procurado uma oportunidade para se livrar desse casamento. E essa oportunidade surgiu quando Davi, que seria rei de Israel, quis matar Nabal, por ter insultado tanto a ele quanto os homens que estavam com ele. Abigail poderia simplesmente ter fugido e deixado Davi matar Nabal, mas não foi isso que ela fez. Em vez disso, ela convenceu Davi a deixar Nabal vivo. Mas por que será que ela fez isso? Agora não é o desafio, né? Nós já vimos o desafio, agora é o exemplo da Bíblia, né? Que desafio Abigail enfrentou? Irmã Aparecida? Abigail era casada com Nabal, um homem rude e cruel. Abigail teve a oportunidade de se livrar do seu marido, quando Davi quis matá-lo, mas ela convenceu Davi de não fazer isso, e Davi deixou ele viver. Obrigado, irmã Aparecida. Irmã Suzana?
Interessante que Abigail, ela não fez isso, né? Ela não se livrou do casamento dela por um motivo muito importante, né? E isso nós vamos ver no próximo capítulo, no próximo parágrafo. Obrigado, irmã Suzana. Irmã Rose? Nesse parágrafo, nós podemos entender claramente que a Abigail ela não tentou dar o jeito dela, ou ela quis resolver as coisas do modo que ela talvez achasse, ou que seria melhor por ele ser uma pessoa rude. É isso mesmo. Obrigado, irmã Rose. Vamos ao parágrafo 10. Por causa do seu amor a Jeová, Abigail respeitava o casamento, assim como Jeová respeita. Provavelmente, ela sabia o que Jeová tinha dito para Adão e Eva quando realizou o primeiro casamento. Abigail sabia que para Jeová o casamento é sagrado. Ela queria agradar a Jeová. E talvez foi por isso que Abigail fez o possível para salvar tanto os que viviam em sua casa quanto seu marido. Por isso, ela agiu rapidamente para evitar que Davi matasse Nabal. Ela estava até disposta a pedir desculpas por algo que não tinha feito. Sem dúvida, Jeová amava essa mulher corajosa e bem disposta. O que os maridos e as esposas podem aprender com o exemplo de Abigail? O que provavelmente motivou Abigail a perseverar, mesmo vivendo num casamento difícil? Irmã Joelma? Com certeza não foi o amor que ela tinha por Nabal, porque esse se perdeu, né, na rudeza dele, no modo como ela tratava. Mas é porque ela tinha o ponto de vista correto sobre o casamento. Que o importante é respeitar a Jeová dentro do casamento. E Jeová encara o casamento como algo sagrado. Então, algo sagrado não pode ser maculado. Ela respeitava tanto o ponto de vista de Jeová e queria agradá-lo, que até mesmo ela se desculpou por algo que não fez. Dá para ver todo o esforço que ela fez para manter aquele casamento, enquanto isso fosse possível, protegendo até mesmo a vida do seu marido, que pelas ações não merecia ser protegido. Mas o seu apego a Jeová e o respeito que ela tinha sobre a opinião de Jeová sobre o casamento é algo que nós podemos meditar seriamente. Obrigado, irmão Joelma. Obrigado, irmã Joelma, pelo seu comentário também. Certamente Jeová ficou muito feliz, né, com a atitude dessa serva dele do passado. Vamos ao parágrafo 11. Lição. Jeová espera que o marido e esposa continuem vivendo juntos, mesmo que um deles torne o casamento difícil. E Jeová fica muito feliz quando vê alguém se esforçando para resolver os problemas no casamento e mostrar amor e respeito. Veja o exemplo de Carmen. Depois de uns 6 anos de casada, ela começou a estudar com as testemunhas de Jeová e se batizou. Mas Carmen precisou perseverar muito. Por uns 50 anos, ela se esforçou para manter seu casamento e mostrar amor e respeito. Ela conta: meu marido não gostou nada de eu ter me tornado testemunha de Jeová. Ele ficou com ciúmes de Jeová. Ele me ofendia e ameaçava me abandonar. Com o passar dos anos, eu passei a entender melhor como meu marido se sentia e tentava falar com ele de maneira bondosa. Saber que o casamento é sagrado para Jeová foi o que me deu forças para lutar pelo meu casamento. Eu nunca desisti porque eu amo a Jeová. Se você tiver problemas no casamento, pode ter certeza que Jeová vai ajudar você a perseverar. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 5, versículo 33. Efésios 5, 33. Vamos pedir para a irmã Valesca ler para nós. No entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Obrigado, irmã Valesca. A parte A do 11. O que Jeová espera dos que são casados? Irmão Márcio?
Jeová espera que o marido e a esposa continuem vivendo junto, mesmo que o casamento se torne difícil. E Jeová fica muito feliz quando alguém se está esforçando para resolver os problemas do casamento, e isso mostrando amor e respeito. Isso mesmo, obrigado. Irmão Lucas? Interessante que esse texto de Efésios 5:33 fala em profundo respeito, não profundo amor, porque nós sabemos que os casamentos da antiguidade, a maioria deles era feito por arranjos. Não? O pai escolhia a esposa para o filho e assim por diante. Então aquele casal aprendia a se conviver e aprendia a se amar junto. Mas o que segurava o casamento, e até hoje o que continua segurando o casamento, é o respeito que um tem pelo outro. E é importante que isso continue aumentando, porque o que pode acontecer, conforme já mostrei em parágrafos anteriores, o desgaste, vai havendo aquele desgaste, a pessoa não faz nada para melhorar, quer dizer, vai ficando cada vez mais descoberta, então acaba levando ao desejo de se divorciar. Mas quando a pessoa faz isso, conforme já foi comentado também, está cometendo um pecado. Obrigado, irmão Lucas. Irmã Suzana? E os maridos, em especial, eles se sentem realizados quando são respeitados. Os homens, eles têm a necessidade de sentir que conseguem lidar com diferentes situações, como resolver problemas e cuidar da família. E com isso não é só o marido que sai ganhando quando a esposa mostra respeito por ele. Quando a esposa mostra respeito pelo marido, ele mostra mais amor por ela. Isso, esse amor tem que ser recíproco, né? Como diz o texto aqui, né? Ame como a si mesmo, né? Então tem que ter um profundo amor um pelo outro, né? A parte B. O que você aprendeu com o esforço que Carmen fez para salvar seu casamento? Aqui nós temos também uma imagem que vai nos ajudar nesse comentário. Irmã Elaine? Então, o mais importante, nós temos o ponto de vista de Jeová, né, sobre as coisas. Porque o que ajudou Carmen a perseverar, né, por um bom tempo, porque aqui mostra que quando ela começou a estudar a Bíblia, ela tinha só 6 anos de casado, mas ela teve que continuar se esforçando por uns 50 anos, né? E ela fez isso, conforme ela disse, porque ela sabia que o casamento é sagrado para Jeová, e ela também nunca desistiu porque ela amava Jeová, né, profundamente. Então, se nós tivermos esse mesmo conceito, né, do ponto de vista de Jeová, da maneira como ele encara as coisas, no caso aqui do casamento, isso também vai nos ajudar mesmo quando passamos por situações desafiadoras. Obrigado, irmã. Irmã Amanda? E o parágrafo também traz o vídeo, né, de um casal que decidiu se separar. E ambos falaram que as coisas só pioraram, né? Além de ambos perderem a alegria e não sentirem mais as bênçãos de Jeová, acabou afetando também seus filhos, né? E a irmã até disse que seu marido não era uma pessoa má. Pelo contrário, ele era uma pessoa boa e eles precisavam se esforçar para colocar em prática os princípios da Bíblia, colocar Jeová em primeiro lugar e assim voltar a ter um casamento feliz. Tanto que quando eles fizeram isso, voltaram a receber as bênçãos de Jeová. E é o que a gente vê nessa imagem, né? A gente sabe que é difícil quando a gente tem um casamento difícil mesmo, né? Mas quando a gente faz os esforços, Jeová ele traz as bênçãos e as recompensas também. Obrigado, irmã Amanda. Irmã Joelma? E o que me chamou a atenção nessa imagem também foi de ver primeiro o carinho que a Abigail tinha pelo seu marido, né? O respeito que ela tinha também pelo arranjo. Ela foi levar um cobertor para ele num estado deplorável. Então ela podia dizer a ele que fique lá, que morra de frio, não estou nem aí, né? Mas o respeito que ela tinha e o amor a Jeová fizeram cuidar dele. E na segunda imagem também, né? Talvez a irmã chegando do salão, toda arrumada, né? Pudesse pensar, lá no salão tem tantos irmãos melhores que esse meu marido, eu estou aqui perdendo tempo com ele, né? Mas ela põe a mão nele com carinho, ela não evita, não o maltrata, né?
olha para ele com compaixão. Então, isso se dá porque amam a Jeová. E quando um dos cônjuges ama Jeová acima de tudo, esse casamento consegue ficar firme. Isso. Proteger essa instituição sagrada, né? Muito bem. Agora nós vamos ao próximo desafio. Persevere quando estiver decepcionado com você mesmo. Parágrafo 12. Desafio. Se você cometer um pecado sério, talvez sinta a vontade de desistir de tudo. A Bíblia reconhece que nossos erros podem nos deixar quebrantados e esmagados. O irmão chamado Rogério se tornou um servo ministerial depois de muitos anos se esforçando para isso. Mas daí ele cometeu um pecado sério e percebeu que tinha desapontado a Jeová. Ele explica: minha consciência pesava muito e eu me senti no fundo do poço. Eu chorava e orava a Jeová, mas eu achava que Jeová nunca mais escutaria minhas orações. Afinal, por que ele faria isso se eu tinha decepcionado tanto a ele? Se cometermos um pecado sério, nosso coração pode ficar tão desanimado que começamos a pensar que Jeová nos abandonou e que já não temos motivo para servir a Ele. Caso você se sinta assim, pense no exemplo de um personagem bíblico que perseverou apesar de um pecado grave. Que desafios talvez enfrentemos depois de cometer um pecado sério? Irmã Mara? O desafio maior talvez seja sentir vontade de desistir de tudo. A própria Bíblia diz para nós que quando cometemos alguns erros mais sérios, podemos ficar com nossos corações quebrantados e com nosso espírito esmagado. Mas temos que lembrar que nosso coração pode ficar bem desanimado. E podemos começar a pensar que Jeová nos abandonou. Isso é muito perigoso. E que já não temos motivo nenhum para servir a Ele. Obrigado, irmã Mara. Aqui cita até o caso de um irmão, né? Um servo ministerial. Eu gostaria de comentar a experiência do Rogério. Irmã Lerce? Esse irmão que ele chegou a se tornar um servo ministerial, ele cometeu um pecado sério e depois ele se sentiu no fundo do poço, achando que Jeová nunca mais ouviria uma oração sua, porque ele tinha decepcionado a Jeová. Então ele ficou muito, muito desanimado, mas nós vamos ver nesse estudo que nós não devemos pensar assim, que Jeová nos abandonou. Nós vamos ver o exemplo de um personagem bíblico que cometeu um pecado grave, mas perseverou, e Jeová o recompensou por isso. Isso mesmo. Porque muitas vezes, alguns dizem que é mais fácil a gente perdoar outras pessoas do que perdoar a nós mesmos, né? Então, por isso que isso é realmente um desafio. Vamos ao parágrafo 13. Exemplo da Bíblia. Na noite antes de Jesus morrer, Pedro cometeu um erro atrás do outro. E isso o levou a cometer um erro ainda mais grave. Para começar, Pedro se sentia muito confiante e disse que ele continuaria fiel, mas que todos os outros apóstolos abandonassem Jesus. Depois, quando estava no jardim de Getsêmani, Pedro várias vezes não conseguiu se manter vigilante. Depois, quando uma multidão chegou para prender Jesus, Pedro abandonou. E para completar, Pedro negou 3 vezes que conhecia Jesus e chegou a ponto de jurar por sua vida que não o conhecia. Como Pedro se sentiu quando percebeu que tinha cometido um erro grave? Ele ficou arrasado e chorou muito. Provavelmente se sentiu esmagado pelo peso da culpa. Imagine como ele ficou ainda mais aflito quando, algumas horas depois, seu amigo Jesus foi morto. Pedro deve ter pensado que não prestava para nada. Que erros Pedro cometeu e qual foi o mais grave deles?
Irmão Benfica? Nós vemos aqui 3 sequências de erros de Pedro, né? Primeiro foi quando ele estava no jardim de Getsemane. Pedro, várias vezes, ele não conseguiu se manter vigilante. Aí, quando uma multidão chegou ali para prender Jesus, Pedro abandonou Jesus. E aí, para completar, Pedro negou 3 vezes que conhecia Jesus e chegou a ponto de girar por sua vida que não conhecia. Pedro deve ter se sentido desapontado, né? Muito triste, conforme mostra o relato, não, Enzo? O texto de Marcos 14:72 diz que Pedro ali, ele ficou muito abalado, chegou até mesmo a chorar. Então, provavelmente ele estava esmagado ali pela culpa. E isso deve ter ficado ainda mais pesado para ele, porque algumas horas depois Jesus foi morto. Consegue imaginar como Pedro se sentiu naqueles momentos? Vamos ao parágrafo 14. Várias coisas ajudaram Pedro a perseverar e continuar servindo a Jeová. Para começar, Pedro não se isolou. Ele procurou outros irmãos e contou com a ajuda e o consolo deles. Além disso, depois de ter sido ressuscitado, Jesus apareceu a Pedro e provavelmente o encorajou. Daí, em vez de brigar com Pedro por causa de seus erros, Jesus o tranquilizou, dizendo a seu amigo que ele receberia ainda mais responsabilidades. Pedro sabia que tinha cometido um erro grave, mas ele não desistiu de fazer o que era certo. Por quê? Porque ele tinha certeza que seu mestre Jesus não tinha desistido dele. E os outros discípulos continuaram apoiando Pedro. O que podemos aprender com o exemplo dele? O que ajudou Pedro a perseverar e continuar servindo a Jeová? Irmão Siqueira? Então, Pedro não se isolou. Ele continuou. Claro que a decepção dele, para ele próprio, foi muito grande. Mas ele amava Jesus. No fundo, ele sabia disso. E sabia também que Jesus o amava. Então, Pedro tinha cometido, e cometeu diversos erros graves, mas ele não desistiu de fazer o que era certo. Tanto é que Jesus depois confiou a eles até maiores responsabilidades. A ideia que esse estudo passa é que as decepções vão existir e vão ser muitas, certo? Mas nós temos que perseverar, não desistir, não abandonar, temos que estar sempre servindo a Jeová, porque Jeová nunca vai desistir de nós e nem Jesus. Isso mesmo, obrigado. Mas Joelma? Então Pedro precisou de apoio. Ele procurou os outros irmãos, foi a Jerusalém e recebeu ajuda e consolo da parte deles. Isso já foi algo importante. Mas, sem dúvida, a aparição de Jesus para ele, e Jesus até mesmo dizendo que daria outros trabalhos para ele fazer, e Jesus não ter ralhado com ele, mas entendeu, tranquilizou ele. Então, esse suporte da parte dos anciãos e do próprio Jesus ajudaram ele a levantar e continuar fazendo bem o seu trabalho. Isso, obrigado. Quem gostaria de comentar para nós essa imagem? Essa imagem relata isso, né? Mas que detalhes você viu nessa imagem que lhe chamou a atenção? Ao meditar nessa imagem, o que você sentiu? O que você aprendeu? Irmã Ana Cristina? Então, na imagem, a gente pode ver Pedro se culpando, né? Colocando a mão no peito. Provavelmente ele está se desculpando, né? Dos seus erros. Mas Jesus, todo amoroso, com a mão no ombro dele,
o consolando e falando, né, que ainda teria mais responsabilidades. Obrigado. Adriano? O relato bíblico mostra que ele, Pedro e os outros estavam voltando da pesca e eles avistaram um homem na praia que estava preparando, né, os peixes aí assados. E aí eles não reconhecem de início, né? O relato bíblico lá de João fala que esse homem, Jesus, né, fala, joga a rede do lado. Quando voltou carregado, ele falou, é o Senhor. E o relato fala que o primeiro que pulou direto lá no mar e veio nadando foi Pedro. Ele tinha essa ansiedade de estar com Jesus, de conversar com ele. E o relato mostra que Jesus, por 3 vezes, pergunta a ele, você me ama, Pedro? Daí ele está possivelmente falando, não, Senhor, eu amo sim. Diz que até na 3ª vez ele ficou meio chateado, mas talvez ele não tenha percebido que essas 3 ocasiões poderiam ajudá-lo a se livrar daquela culpa de 3 vezes ter negado o Senhor Jesus, não é? E Jesus aí, dessa maneira amorosa, reafirma a confiança que tem nele. E Pedro então segue perseverando e mais animado do que nunca. Isso mesmo. Obrigado, irmão Adriano, também. Vamos ver então qual a lição que nós aprendemos com esse exemplo? Parágrafo 15. Lição. Jeová quer que tenhamos certeza que Ele nos ama e nos perdoa. É verdade que quando cometemos um pecado, nos sentimos culpados. Isso é normal e é até bom. Mas não devemos pensar que não merecemos o amor e o perdão de Jeová. Em vez disso, devemos logo procurar ajuda. Rogério, que já foi citado, explica por que buscar ajuda foi essencial. Eu cometi um pecado porque achava que era forte o bastante para resistir a uma tentação. Quando conversei com os anciãos, eles me ajudaram a ver que Jeová realmente me ama. Os anciãos não desistiram de mim. Eles me ajudaram a ver que Jeová não tinha me abandonado. Se nos arrependermos dos pecados, procurarmos ajuda e fizermos o máximo para não cometer os mesmos erros, Jeová vai nos ajudar a ver que Ele nos ama profundamente e nos perdoa. Se tivermos essa certeza, não vamos deixar de servi-lo, mesmo quando cometermos um erro. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 textos, Salmo 86, 5 e Romanos 8, 38 e 39. Salmos 86, 5. Vamos pedir para a irmã Delmira ler para nós o Salmo 86, 5 e a irmã Ana Carolina ler para nós Romanos 8, 38 e 39. Porque tu, ó Jeová, és bom e estás sempre pronto a perdoar. E é imenso o teu amor leal por todos que te invocam. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, irmãs, pela leitura. Que certeza Jeová quer que tenhamos? Irmã Thaís? É a certeza que os Salmos nos traz, que o amor de Jeová é tão imenso por nós, que Ele está pronto a nos perdoar, Ele está do nosso lado. E Romanos 8, 38 e 39 mostra a grandeza desse amor, porque nada que aconteça a nós, nem pessoas nos prejudicando, nem coisas que venham acontecer na nossa vida, nem mesmo a morte é capaz de acabar e separar nós do amor que Jeová tem por nós. Isso mesmo. Obrigado, irmã Thaís. Irmã Kelly? Então é normal quando pecamos, nos sentimos culpados, né? Isso é até bom, mas também nós não devemos pensar que nós não merecemos o amor e o perdão de Jeová,
Porque quando nos arrependemos sinceramente, nós procuramos uma ajuda e nos esforçamos em mudar de atitude, Jeová com certeza ele vai nos perdoar, porque ele nos ama, e nós vamos nos sentir, né, felizes por estar fazendo a vontade de Jeová. Isso mesmo, obrigado. Ainda irmã Suzana? E nós devemos ter em mente que Jeová, ele consegue ver a nossa imperfeição. E mais do que isso, ele sabe de tudo que já passamos na vida e como isso nos tornou a pessoa que somos. Então, sem dúvida, Jeová, ele conhece muito bem e por isso ele se sente motivado a mostrar misericórdia e nos perdoar. Obrigado, irmã. O que você aprendeu ao meditar nessa imagem? O que essa imagem lhe ensinou? Não Takeshi? Para ajudar Pedro, Jesus apareceu. Jeová usou Jesus para animá-lo. Hoje, Jeová e Jesus usam os anciãos da congregação para animar e ajudar os irmãos e irmãs que talvez tenham cometido algum pecado. Isso, obrigado. Bem. Barroso? E esse irmão Rogério, ele mostra para nós que foi isso que ele sentiu, porque os anciãos ajudaram eles a entender o quanto ele era importante para Jeová e quanto Jeová amava ele. Então, o objetivo dos anciãos é ajudar as pessoas a continuar servindo a Jeová. Isso mesmo. Muito bom. É isso que Jeová quer, né? Por isso que Jeová usa os anciãos, né? Irmã Joelma? Talvez nessa visita de pastoreio, esse irmão tenha confessado um pecado, né? E está dizendo que se sente muito mal, né? Que está se sentindo muito pesaroso pela culpa e que não serve para nada, né? Aí nós vemos esse irmão abrindo um sorriso e dizendo: que isso, rapaz? Né? E conseguiu mostrar para ele o amor e o carinho que Jeová tem por ele, até por ele ter confessado esse pecado. Então o amor de Jeová já começa ali. E eles vão estar prontos para ajudar, para que ele recupere o bom ânimo que tinha. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Vamos ao próximo parágrafo. Parágrafo 16. Jeová dá muito valor a tudo que fazemos para servi-lo nesses últimos dias tão difíceis. E com a ajuda dele, é possível sim perseverar apesar de decepções. Podemos continuar amando e perdoando nossos irmãos, mesmo quando eles nos ofendem. Também mostraremos profundo amor por Deus e respeito pelo casamento, fazendo o possível para resolver os problemas que talvez tenhamos. E se cometermos um erro grave, vamos procurar a ajuda de Jeová, aceitar seu amor e perdão e continuar servindo a Ele. Podemos ter certeza que seremos muito abençoados se não desistirmos de fazer o que é bom. Obrigado, irmão Júlio, por nos ajudar com sua leitura. Agradecemos muito ao irmão por nos ajudar no bom entendimento desta matéria. A pergunta do parágrafo 16: por que você está decidido a perseverar e servir a Jeová? Irmã Lesse? Primeiro, é porque Jeová, ele dá muito valor aos nossos esforços. E com a ajuda dele, vai ser possível perseverar, mesmo tendo decepções hoje. E se nós continuarmos amando e perdoando os nossos irmãos, continuarmos respeitando o casamento, que é uma instituição sagrada, e ao cometermos um erro grave, nos arrependermos e procurarmos a ajuda de Jeová, nós podemos ter certeza de que as bênçãos virão. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Agora, como perseverar no serviço a Jeová quando um irmão nos ofende? Irmão Gabriel? Então, hoje nós estamos vivendo nos últimos dias, né? Então, quando um irmão talvez venha nos tratar como não deveria,
Nós não queremos pensar que talvez ele tenha feito isso de propósito, né? É sempre bom lembrar que nós todos somos imperfeitos, né? Então nós podemos pensar que esse irmão também ele está tentando fazer as coisas de uma maneira que agrade a Jeová, né? Então nós somos muito gratos por Jeová, por ele nos perdoar. Então nós queremos imitar o exemplo de Deus fazendo isso e perdoando uns aos outros também. Isso mesmo. Como perseverar no serviço a Jeová quando temos decepções no casamento? Irmã Jane? Jeová, ele espera que marido e esposa, eles continuem vivendo juntos, mesmo que seja difícil. E saber que Jeová, ele fica feliz quando vê alguém se esforçando para fazer as coisas do modo dele, isso, sem dúvida alguma, nos ajuda, assim, a perseverar. Isso mesmo. Obrigado, irmã. E como perseverar no serviço a Jeová quando ficamos desapontados com nós mesmos? Irmão Wagner? Devemos lembrar que não devemos cobrar de nós mesmos em excesso. Jeová está sempre atento a nos dar encorajamento através dos anciãos, através das matérias da Bíblia, da sentinela e das reuniões. E Jeová dá muito valor a tudo que fazemos para servi-lo, desde os menores até os maiores esforços. Com a ajuda de Jeová é possível sim. Devemos lembrar disso, perseverar somente com a ajuda de Jeová, mesmo com as decepções que tivemos na vida. Isso mesmo. Temos certeza que esse estudo nos ajudou muito a continuar perseverando, né? Nós podemos perseverar apesar das decepções. Nós vimos 2 estudos, né, que falou sobre o estudo, o batismo, continuar progredindo após o batismo, né? E agora nós vimos que precisamos continuar perseverando, né? Então Jeová, ele nos atraiu porque ele viu algo de bom em cada um de nós, né? Cada um que está aqui presente é porque Jeová foi quem atraiu. Então Jeová ama muito cada um dos irmãos, né? Cada um dos presentes Jeová ama muito. É algo muito especial, afinal ele deu a vida do filho dele em benefício de cada um, né? Então, isso mostra que Jeová quer que nós mostremos algo de bom também, né? Façamos o bem, né? Façamos o que é bom, né? Perdoar nossos irmãos, vai acontecer problemas, vai acontecer decepções, somos imperfeitos, vamos errar, outros vão errar contra nós, né? Então, precisamos aprender a perdoar. Decepções no casamento, 2 pessoas diferentes, vai ter atritos, né? Então, com o passar do tempo, as engrenagens vão se encaixando, mas precisa ter paciência, né? Não pode se desistir, né? É uma instituição sagrada, criada por Jeová, e Jeová preza muito, né? E também os pecados que nós mesmos cometemos, né? Esses também são difíceis muitas vezes para nós, né? Nós nos punimos, nós nos castigamos mais do que Jeová, né? Jeová já nos perdoou e às vezes nós não conseguimos nos perdoar, né? Então, precisamos não ter o nosso ponto de vista, mas o de Jeová. Aí sim nós vamos continuar fazendo a vontade dele, né? É isso que nós queremos. Dessa forma, queremos continuar fazendo o que alegra o coração de Jeová, né? Queremos continuar servindo a Jeová e perseverando até o fim que está muito próximo, né? Irmãos, assim chegamos ao final da nossa reunião. Queremos agradecer aos irmãos pelos bons comentários, pela boa participação. Antes de encerrarmos com cântico e oração, nós temos aqui um anúncio para ler aos irmãos. Gostaria que os irmãos prestassem atenção a esse anúncio. Para as congregações, atualização sobre a situação dos irmãos no Rio Grande do Sul. Gostaríamos de atualizar vocês sobre o que tem sido feito para ajudar nossos irmãos nas regiões afetadas. Os anciãos e superintendentes de circuito locais continuam apoiando a Comissão de Ajuda Humanitária para consolar e encorajar os irmãos e atender às necessidades deles, como abrigo, água, alimento, roupa, produtos de higiene e limpeza e medicamentos básicos. Além disso, 2 membros da comissão de filial foram até os locais mais afetados para encorajar e consolar pessoalmente os irmãos. Podemos ver isso nas imagens 1 e 2.
Um centro de distribuição de doações foi montado no Salão de Assembleias de Sapucaia do Sul. Podemos ver isso nas imagens 3 e 4. Até semana passada, o único jeito de levar os itens doados para as áreas afetadas era por meio de helicópteros. Podemos ver isso nas imagens 5 e 6. Mas, logo depois, foi possível também enviar os itens doados por meio de carros com tração nas 4 rodas, apesar das estradas muito ruins. Podemos ver isso nas imagens 7 e 8. Toda essa ajuda só tem sido possível graças aos donativos voluntários que vocês estão fazendo pela Organização de Jeová. Por meio do site donatejw.org. Para informações sobre Pix, veja também no site donatejw.org. Ainda há muito o que fazer nas semanas e meses à frente para limpar, consertar ou construir as casas de umas 600 famílias. Por isso agradecemos muito a sua generosidade demonstrada até agora e suas sinceras orações pelos irmãos afetados e pelas centenas de irmãos que estão trabalhando arduamente para ajudá-los. Essa generosidade está, sem dúvida, suprindo as necessidades deles. 2 Coríntios 8,14. Apesar das circunstâncias desafiadoras e das incertezas, nossos irmãos e irmãs no Rio Grande do Sul continuam firmes em sua rotina espiritual. Temos certeza de que Jeová vai continuar cuidando deles em sentido material e espiritual à medida que mostramos o verdadeiro amor fraternal uns pelos outros. 1 Tessalonicenses 4:9. Desculpa. Vamos então agora encerrar a nossa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová. O cântico é número 139. Imagine a si mesmo no paraíso. E após o cântico, convidamos nosso irmão Tiago Ferreira para nos representar em oração.